Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. O autor de hoje é o Rodrigo Figueiredo, ele já está aguardando para conversar com a gente, mas antes, vou colocar em destaque aqui para vocês a capa do livro dele que está sendo lançado hoje, que é Manual de Sobrevivência em IA e ML, navegando entre dados e algoritmos. Primeiramente, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo certo, tudo bem. Perfeito, Rodrigo. Para a gente começar, então, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Rodrigo, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Claro, claro. Então, sou Rodrigo Marques de Figueiredo, eu sou de formação básica engenheiro eletricista, mas por coisas da vida, né, entendendo as demandas de mercado e tudo mais, eu enveredei para a área de computação aplicada, né, daí eu estou bastante tempo com isso. O meu doutorado foi em geologia, né, muita gente acha isso estranho, mas análise de dados em geologia é algo muito importante. E ali que eu apliquei muito da parte de inteligência artificial, machine learning e tudo mais. Eu tenho uma história assim com IA que é um pouco curiosa, porque a partir do ano de 2001, né, eu tive meu primeiro contato com inteligência artificial numa iniciação científica, e então depois eu comecei, né, isso sempre ficou na minha cabeça, assim, né, oh, isso é uma coisa interessante, né, fui estudando, e eu vejo que a partir dessa experiência de bastante tempo, né, na área, vendo algumas evoluções, eu tive esse insight, assim, de, ó, tem coisas que talvez eu possa ajudar quem quer começar, né? Então foi mais ou menos por aí que eu me orientei. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, eu gostaria de saber de ti como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre essa tua obra. Não, certo. Então, foram duas formas, né? Primeiramente, eu recebi tava no LinkedIn, né? E veio um vídeo, né? E aí já tinha ficado, né? Assim, legal, né? Isso é uma coisa legal de fazer, mas tanto meus TCC, dissertação, tese, não via como, porque eram produtos, né? Não via como encaixar. Mas aí um colega meu, né, de universidade, né, sou professor na Unicinos, ele me falou, olha, cara, tô aqui trabalhando no meu material de aula, vou converter ele numa apostila. Né? Daí eu pensei, pô, uma apostila? Mas eu acho que eu tenho material para mais do que isso, né? Então, aí eu entrei em contato com a editora e disse, não, a gente também faz, né, esse tipo de livros autorais. E foi um muito bom, né? Vou dizer assim, foi um processo muito tranquilo, né? Porque eu achava que ia ser bem mais penoso, né? Nesse sentido, mas foi muito tranquilo. O mais difícil é realmente a gente organizar as ideias, né? Mas a parte de editoração, criação de capa, tudo mais, é muito tranquilo, muito legal. Que legal, e legal saber que tu encontrou pelo LinkedIn. Dos autores que eu entrevistei até hoje, a maioria me fala que encontrou ali pelo Instagram. Tu é o primeiro que me fala que encontrou pelo LinkedIn. Que legal. Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro que nós estamos lançando hoje, que é o livro do Rodrigo Figueiredo, Manual de Sobrevivência em IA e ML, navegando entre dados e algoritmos. E aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso, então, ao livro do Rodrigo, Manual de Sobrevivência em IA e ML, navegando entre dados e algoritmos. Agora vamos falar de fato, vamos adentrar então a essa obra. E Rodrigo, eu queria que tu contasse para a gente um pouco do que te motivou a escrever sobre esse assunto, o teu processo de escrita, e que também tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Claro, claro. Então, como eu cheguei na ideia de, bom, eu preciso, né, escrever um livro. Não é nem minha necessidade, mas eu já há cerca de 10 anos eu ministro uma
uma atividade acadêmica, né, uma cadeira de inteligência artificial para as engenharias, então é uma questão de aplicação. Então, inteligência artificial, ela é, em essência, algo que vem da ciência da computação, né, mas as engenharias hoje cada vez mais usam. Então, muitas vezes, o engenheiro tem uma base muito boa de cálculo, né, de modelo matemático e tudo mais, o que é interessante. Porém, todavia, não tem aquela consciência da complexidade de algoritmo e tudo mais. Como eu tenho as duas formações, eu acabei conseguindo fazer essa ponte. E eu percebi que quando eu usava um livro-texto, né, dos clássicos com os meus alunos, não funcionava, porque para eles dava conflito, assim, a lógica não batia tão bem, né? Então, eu comecei a preparar um material autoral, né, uma espécie de uma apostila, um guia, né, para seguir as apresentações, mas eles terem uma base, né? E o desempenho das turmas começou a melhorar muito, né? Comecei a ter resultados muito interessantes, eles começaram a gerar soluções para suas empresas e tudo mais. E dentro disso eu pensei, olha, talvez aí seja um gap. Eu não tenho, né, a arrogância de dizer, né, assim, esse livro ele traz uma novidade do assunto, mas uma novidade de enfoque, né? Então, tanto que na capa dele, né, foram muito felizes, né, quando criaram a capa, porque pegaram a essência do livro, né? Normalmente, quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de tecnologia, né, inteligência artificial, machine learning, enfim, não importa o nome, a gente sempre vai ter uma quantidade enorme de dados e uma quantidade enorme de algoritmos que a gente pode usar para trabalhar com aqueles dados. Então, a gente se sente perdido, né? Mas o que os livros clássicos não trazem é justamente essa pegada mais empírica, né, de dizer, olha, quando for um algoritmo de classificação, a gente tem esses tipos de dados aqui se dão mais para isso, os algoritmos vão responder de uma maneira melhor assim, assado, é simbólico, é numérico. Então, esse tipo de abordagem que eu uso ao longo de todo o livro para levar, né, a pessoa pela mão. Uma coisa que eu fiz, né, antes eu já tinha feito, né, o contrato com a editora e tudo mais, mas eu pedi mais um tempo que eu peguei e passei para 3 pessoas lerem o livro, né, 3 pessoas de diferentes áreas, né, um engenheiro, um cientista da computação e uma pessoa totalmente leiga, né, e todos disseram, não, assim, o leigo disse, alguma coisa eu entendi, então eu já fico feliz. O engenheiro disse, agora eu concatenei as coisas, e o cientista da computação, poxa, agora eu estou vendo aqui como vocês enxergam essa situação, né? Então, isso foi bem interessante, né? Porque daí eu consegui ver que eu conseguia atender a demanda que eu queria, né? Claro, alguns colocaram algumas coisas, aqui ficou, talvez pudesse deixar isso mais claro, botar uma nota de rodapé. Aí fiz isso, daí eu segui com a editoração do livro, né? Então, eu tive esse cuidado porque para realmente ser algo que fosse útil, né? Então, hoje eu acho que esse livro, ele serve, né, para uma pessoa leiga que quer ter um entendimento, provavelmente vai ter alguns gaps de algumas questões, principalmente matemática, que tenha a montagem dos algoritmos ou dos problemas, mas, enfim, a essência vai pegar. E principalmente para aqueles que que estão buscando uma aplicação, né, mas já têm o conhecimento de uma determinada área, eu acredito que vai ser um bom manual de sobrevivência. Então, por isso esse nome, né? Que bacana, já fica o convite, o spoiler, o gostinho, então, do que o leitor vai encontrar nas páginas do livro do Rodrigo. E tu já deu uma pincelada na tua última fala e a gente já fica bem feliz em saber que a essência do teu livro já foi capturada na capa. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre ela, sobre esta capa, também um pouco da tua jornada de produção junto à editora, para a questão não somente da criação da capa, mas também da diagramação do miolo. Uhum. Não, foi bastante. Todas as etapas foram muito tranquilas, né? Quando, primeiramente, a gente passa, né, a parte do texto para diagramação, né? Como o meu livro tinha muitas equações e muitas figuras, né, gráficos e tudo mais, a gente teve algumas interações até para eu poder explicar, né, o que ficava onde, né, e tudo mais. Aí isso a gente conseguiu resolver rapidamente, o pessoal super atencioso.
enquanto isso estava sendo produzido, né, em um momento a gente fez uma conversa sobre como seria a capa e tudo mais, e eu basicamente fiz uma conversa como eu estou fazendo contigo, né? De onde veio a ideia, né? O que eu quero transmitir com o livro, a gente foi falando e surgiu, né, essa ideia assim de quase um náufrago, né, no meio do nada, que precisa de uma bússola para se orientar, né? E eu achei que ficou muito bom, assim, porque quando eu olhei a capa, né, para mim foi uma surpresa, né, quando eu olhei a capa, assim, é isso, eu acho que faz todo sentido, né? Quando eu quero sobreviver a um lugar, eu preciso de ter um norte, né? E ali a gente consegue fazer isso, e a partir da capa também, né, na hora da gente fazer ali a orelha do livro, né, daí a gente me deram a dica assim, ó, de repente vamos colocar que esse livro seja uma bússola e tudo mais, e foi assim, né, acho que tudo conversa, né, ficou tudo muito bem amarrado, a diagramação tá muito bonita, né, então ficou um livro agradável, né, o tipo, inclusive, né, claro, obviamente eu tive que ter o meu exemplar, né? Então o livro é um livro gostoso, assim, de pegar, ficou num tamanho bom, né, o tamanho do caractere, então ficou tudo muito, muito, muito caprichado, assim, algo que eu fiquei bastante feliz com o resultado final. E nós ficamos felizes em receber esse feedback da tua parte, de saber que tu, como autor, se sentiu satisfeito, viu que as tuas necessidades e as tuas expectativas em relação ao livro foram atendidas. Isso é muito legal de ouvir por parte dos autores. Antes da gente seguir para o final, só tenho um recado para você que nos assiste, que se você se interessou então pela obra do Rodrigo Figueiredo, Manual de Sobrevivência em IA e ML, navegando entre dados e algoritmos, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra dele, Manual de Sobrevivência em IA e ML, navegando entre dados e algoritmos. Agora, para a gente fechar a nossa bate-papo, Rodrigo, eu gostaria que tu deixasse um recado para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, às vezes têm o sonho de publicar um livro, seja um livro autoral, seja o TCC, o mestrado, o doutorado, porém ainda não a fizeram. O que tu deixa então para essas pessoas? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que eu sempre digo, né? Hoje eu sou uma pessoa que fica dizendo, isso aqui pode, né, se tornar um livro, né? Uma obra autoral, enfim. Eu acho que a gente tem que perder o medo. A gente tem muito medo de ser julgado, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Escreveu, virou um autor de livro, isso é muito importante. Claro, realmente é algo que a gente tem que ter responsabilidade, mas a gente faz, né, sobre um assunto que a gente conhece, né, que a gente tem um recado para dar, a gente não precisa necessariamente trazer a novidade da técnica, da tecnologia, do assunto, mas uma nova visão. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente está num momento, né, de como sociedade, que visões diferentes sobre tecnologias ou sobre diversas questões são muito bem-vindas para que a gente pare, né, de ter uma visão somente de um lado de cada problema, cada situação, né, que nós temos, e talvez a gente possa voltar um pouco, né, tempos atrás, de qual se tinham muitos livros sobre o mesmo assunto, com diversas visões, né, e isso acho que é algo que está faltando, e talvez, né, através da editora Diálogo Freiriano, a gente possa, né, conseguir fazer isso. Então, perder o medo, né, ter um pouco de confiança e confiar também no processo, né. A editora faz todo o caminho, assim, deixa muito mais fácil, não é penoso como possa parecer, é muito mais tranquilo. Fica o recado do Rodrigo para você que ainda está com o seu livro autoral ali guardado no... Perdão. Você que está com seu livro autoral ali guardado no fundo de uma gaveta, às vezes com o teu trabalho acadêmico parado nas estantes da universidade, então publique. Alguém precisa ter acesso ao teu conhecimento. Hoje, com a internet, que está tudo muito de fácil acesso, muitas vezes tem pessoas que estão buscando por esse assunto que você tem o seu trabalho acadêmico, por exemplo, e não encontram porque você está com ele guardado. Então, publique o seu livro. Rodrigo, muito obrigada por esse bate-papo, pela tua disponibilidade em conversar conosco para fazer esse lançamento do teu livro. Eu que agradeço, muito obrigado.
E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigado e aproveito para deixar um convite para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também, tá? Não esqueça, conte conosco, até a próxima. Tchau, tchau.